Deus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje eu louvo a Deus por estar aqui. O Senhor, Ele tem trabalhado nas nossas vidas nesse percurso todo. E eu espero que esse tempo de quarentena tenha nos feito pessoas melhores. Eu espero que neste tempo, de quarentena nós possamos refletir realmente daquilo que é importante nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós temos muito mais entendimento e sabedoria a gente adquire quando a gente vai numa casa onde há luto. Porque lá a gente observa e vê o fim das coisas aqui nessa terra. E nesse momento de quarentena, nesse momento em que algumas coisas aconteceram, muito foi atuado no caráter das pessoas. Na verdade, eu entendo que o caráter se manifesta, E eu acho que no meio de uma provação, no meio de uma situação, no meio de uma dificuldade, a gente começa a se conhecer melhor. Então, e aí a gente entende se realmente a paz do Senhor ela está no nosso coração ou não. O que nós temos absorvido todo esse tempo? Da mesma forma como nós fomos surpreendidos com um vírus aí, que nos fez ficar dentro de casa, não podemos sair e tudo mais, tivemos que assumir sobre as nossas vidas alguns hábitos que nós não tínhamos, por exemplo, hábitos da higiene. Os irmãos podem se sentar. Hábitos da higiene, como nós tivemos que introduzir o álcool gel muito mais do que a gente usava. Entrar dentro da casa, não entramos mais com o sapato. Algumas coisas nós temos estados mais atentos, mediante uma situação de perigo de morte, E o que eu quero fazer nós refletirmos é que em qualquer momento, a vida ela é muito frágil. E o que nós estamos firmados, No que nós estamos firmados? Até mesmo em sentido de vida. O que é realmente vida para nós? Porque tem muitas pessoas que entendem que a vida é estar feliz em alguns momentos e algumas situações aqui nessa vida. E não é isso. Se nós formos olhar para o olhar cristão, a vida de Deus é muito além do que viver momentos felizes aqui na terra. Tanto é que a vida de Deus, ela não se resume se você está sofrendo ou não sofrendo. Não se resume. Porque eu vou dizer uma coisa, eu estou lendo um livro que fala exatamente sobre isso, que é o cristão no meio do sofrimento. E é tão profundo, porque se você tiver longevidade, vamos supor se você viver até 70, 80, 90, 100 anos, com certeza você vai passar por um momento de sofrimento. E eu não sei, tem coisas que a gente busca, mas é só o Espírito que pode testificar no nosso espírito, que Deus, de certa forma, Ele tira um bom caldo através do sofrimento. O sofrimento, mesmo que seja uma coisa ruim, Deus ele é tão lindo, que Ele sempre muda o final disso, porque coopera para o bem. Então, eu acredito, e muitas pessoas entendem, eu não acredito que Deus venha carcar um sofrimento em você para você estar mais próximo dele. Não. Mas quando você vê a vida em risco, você se aproxima mais fácil de Deus. Entende o que eu estou dizendo? A gente parece que cresce no sofrimento. A gente amadurece. A gente começa a perceber que as palavras frívolas, as palavras que não têm sentido, elas não fazem tanta diferença. Que vale a pena buscar força e graça em Deus para a transformação do caráter. A gente começa a valorizar as coisas do céu. A gente começa a entender Deus com maturidade. A gente não entende Deus só no sentido de que se Deus ele é bom, eu tenho que ter uma vida boa. Porque isso é uma vida muito rasa cristã. Vocês percebem? Que se tiver tudo bem comigo, Deus é bom. Se não tiver nada bem comigo, Deus não é bom. Isso é uma vida muito rasa de cristianismo. Porque então a gente vai desconsiderar aqueles homens de fé que morreram de cabeça para baixo, crucificados. Nenhum deles foram livres da morte. Desde lá dos tempos passados. Abraão, homem da fé, morreu. Moisés, morreu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, morreu. A carne dele morreu. Então, eu quero trazer essa reflexão.
do que nós somos em Deus e o que nós buscamos em Deus e o que Deus já se revelou para mim e para você. Quem é Deus? Quem é Deus? Tem tantas teologias, irmãos, tem tantas coisas e argumentos que a gente muitas vezes é como se a gente fosse homens e mulheres, crianças mimadas, que se Deus não fazer o que a gente quer, a gente esperneia e não serve mais dele. Nosso Deus está bem resolvido e não precisa disso. Ele não precisa disso. Ele ama, a gente acreditando ou não, ele ama. Ele não precisa, muitas vezes, aquela coisa de jogar o nosso jogo. E aí que está a coisa linda, porque ao mesmo tempo, Deus ele considera sim a nossa infantilidade, a nossa criancice, porque eu estou fazendo até um plano de leitura, que é JMR, que é da Bíblia YouVersion. Esse plano, o que é JMR? É um plano de não sei quantos dias, não sei se é 21 dias, 30 dias, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. E a gente é muito claro, muito rápido a gente se fazer de juiz. E aí a gente vê que ninguém pode ser juiz a não ser Deus. Porque Ele é o único que conhece a motivação do coração do outro. E eu acredito que o julgamento, aquele que julga, porque eu já julguei, ainda julgo algumas coisas e Deus trabalha em nós, mas aquele que julga, não é julgar só no sentido cristão. Julgar é quando você entende que o outro fez por alguma coisa que você nem entende a intenção do coração do outro. Né? E é tão sério isso, porque eu entendo, se você for parar para ir de acordo até com os estudos que eu fiz no sentido da psicologia, o julgamento, ele vem de pessoas inseguras, ele vem de pessoas não resolvidas, ele vem de pessoas imaturas, pessoas carentes, autoestima baixa. Quando a pessoa não sabe quem ela é, não está bem segura da sua identidade. Pessoas que querem provar quanto fica medo do que o outro pensa dele. Então, já perceberam? Quando a gente não gosta algo em uma pessoa, é exatamente aquilo que a gente é. É muito forte isso, irmãos. A gente usa alguns mecanismos para se esconder, mas quando a gente não se suporta ou não suporta alguma coisa, é exatamente aquilo, a mesma medida que a gente usa. Quando a gente não gosta de uma coisa que as pessoas fazem conosco, é porque a gente faz igualzinho. Então é muito sério, é um despertamento, e só quem pode despertar nessa maturidade, quem pode medir o meu crescimento e o seu, é só o Senhor. Porque conforme a gente vai se movendo na vida, a gente tem umas manias, um jeito de ser, que a gente fica procurando como criança mimada a atenção do outro, irmãos. É como a gente não entende realmente que é amado e ponto. Que nós somos filhos e ponto. Que nós somos filhos e ponto. É quando não há o entendimento do que Cristo fez por nós. Quando aqueles irmãos ficam com ciúme um do outro, porque aquele é mais especial para Deus, porque o outro é mais especial, é porque é um baita de um irmão carente. É uma criança, uma criancinha, que está entendendo que não é nada, sendo que é tudo em Deus. Então é muito forte. E eu estava refletindo sobre isso, porque começou a bater em mim algumas questões. Quer dizer, tudo que a gente passa, a gente acaba buscando o crescimento e passa à frente esse crescimento, né? Olha só, irmãos. Por isso que eu coloquei até como o título, eu nem costumo colocar título, a Samia nunca sabe meus títulos, temas. O que acontece? O título é O que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. Porque às vezes nem você quer o que Deus quer para você. Você sabe que às vezes a gente está acostumado a viver uma vida de luta. A gente fala, ai, não quero sofrer, mas a gente está acostumado e às vezes quer continuar sofrendo, parece. Que é uma forma de chamar atenção. Tem gente que não quer ser curado porque quer que todo mundo olhe e pergunta, você está bem? Tudo carência. Quando Deus olha para você, e eu vou comentar e nós vamos caminhar um pouquinho na história de Gideão. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele não consegue... Lá vai eu botar meu óculos.
Deus, ele não consegue, ele não dá para ele usar uma pessoa desanimada, um cristão desanimado. Ele não consegue usar. Porque uma pessoa desanimada, ela não sabe quem ela é. Porque ela está desanimada, ela está aceitando para si um monte de coisa. E tudo que Deus falar ou usar alguém para o crescimento dessa pessoa, essa pessoa não vai entender que é algo bom para ela amadurecer, para ser fruto para o outro comer. Vocês entendem? Então, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6. E nós vamos ver que Gideão, ele foi um dos juízes de Israel. Ele foi um dos juízes de Israel, que Deus usou ele para libertar Israel da mão dos midianitas. Então, é muito interessante, por quê? Porque Gideão, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Só que, vamos lá, Juízes capítulo 6. Eu vou pulando algumas coisas, a minha versão é um pouquinho, eu estou na nova versão transformadora, mas vocês, é a mesma, o significado é o mesmo. Está lá, que os israelitas, eu vou pulando, eu vou explicando o contexto para não ficar muito... E nós vamos entender o que é que acontece com Gideão, que é a mesma forma que acontece conosco, e a mesma forma que Deus usou com ele, trabalhou com ele, teve paciência com ele, misericórdia do povo, Deus também é o mesmo conosco. Só que a gente não quer nem ouvir que Deus é bom, porque Deus ele é bom na nossa linguagem. Né? Tem que ser bom na nossa linguagem. Sabe aquela coisa daquela criança que você quer, tipo assim, não come salgadinho antes de jantar. Eu quero porque é bom. Se você não dá, ai, meu pai e minha mãe é ruim. Aí você responde, mas eu sou ruim para ele? Não, eu quero bem. E às vezes com Deus a gente é essa criança que quer salgadinho antes do jantar. Olha só, os israelitas, o que acontece? Na época dos juízes, Deus levantava juízes, foi antes dele levantar reis. O povo... Deus libertou, levou para, né, tirou lá do Egito, aquela coisa toda, levou lá para o deserto, depois entraram na terra prometida. E chegou um momento em que o povo sempre tinha... na verdade, eu não vou julgá-los, porque nós somos a mesma coisa, em muitas situações, né? Mas esse povo, assim, Deus é lindo, é maravilhoso, o Senhor é o nosso único Deus, nós te adoramos, seja bem-vindo neste lugar. E quando a gente sai, a gente é infantil e criança, né? Porque qualquer coisinha a gente emburra e começa a ir para o outro lado. Aí depois a gente fala, ai, mas Deus não me ama. Sabe aquela coisa? Então, os israelitas começaram a fazer algumas coisas que eles mesmos trouxeram consequências através dos atos para eles. E mediante as posturas deles... eles acabaram sendo oprimidos por muitos inimigos. E toda vez Deus começou a levantar juízes, que eram homens, da qual Deus achava graça, porque não eram homens capazes, mas eram homens que tinham um pouquinho ainda do temor dentro do coração, e o Senhor levantava, o Senhor só usava esses homens, mas quem fazia a maioria das coisas era Deus. E nós vamos chegar nisso mais à frente, do que eu quero dizer. E o que acontece? E aí, Israel estava de novo num beco sem saída. De novo sendo massacrado pelo inimigo. Os midianitas, nesse momento aqui, o que eles faziam? Os israelitas faziam as plantações, os midianitas cercavam, invadiam e despojavam, destruíam eles todos, tirava tudo quanto é comida, as ovelhas, os bois, os jumentos, levava e deixavam ele até na seca, passando fome. Tanto é que a palavra do Senhor começa a falar que esses israelitas, eles faziam esconderijos. Esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, por conta da opressão do inimigo. Então, vamos lá, traz sempre para a sua vida. Você sendo oprimido pelas dificuldades, passando uma luta, tendo que sobreviver naquele desespero, porque é o que estava acontecendo com eles. Deus olha toda essa situação, olha lá, eu estou indo, tá? Estou indo no versículo 5. Eles vinham com os rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Eles entravam querendo destruir tudo. E aí o que acontece? E eles reduziram, verso 6,
os israelitas a mais absoluta pobreza. E aí o que aconteceu? O povo, lembra que eu falei no início? Quando o medo de morrer bate a porta, começa a pedir ajuda de Deus, se tem um pouquinho de fé. Outros já se revolta, vai para, né? Mas começa a pedir ajuda de Deus, pediu socorro. Olha o verso 7. Entendam isso, eu quero que vocês entendam, isso não é uma história, mas é uma historinha, um conto de fadas. O que eu quero que vocês entendam é que esse mesmo Deus que atuou aqui nessa história, Deus está fazendo a gente trazer à memória essa história para entender que de uma certa forma a situação pode ser muito parecida comigo e com você. Que o mesmo Deus que estava lá, ele não envelheceu, é o mesmo Deus que a Bíblia diz que os seus olhos passam sobre a terra. Para olhar o coração que teme a Ele, que considera Ele como seu Deus. Porque a gente vai ver aqui que Deus não se envergonhou de ser o Deus de Gideão. Porque Ele valorizou o Deus que Ele era. Irmãos, Deus, como que eu vou expressar isso que está vindo em mim? Deus, Ele observará quem Ele é para nós em momentos que você não imagina. Como nós temos levado a nossa vida, como nós temos falado, como nós temos argumentado, como nós temos criticado, como nós temos tido medo das coisas, como nós temos paralisado. Quando a gente não conclui uma ideia que Ele colocou em nós, porque nós estamos firmados em quê? Sabe, de uma certa forma, em qualquer momento da nossa vida, a gente vai mostrar para nós mesmos em que nós estamos firmados. E isso só vai fazer sentido para você se realmente houver revelação de Deus no seu espírito. Porque senão só vai ficar no mundo das ideias, não vai descer para o coração. E aí, eu e você, se não descer para o coração, nós não vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. O melhor de Deus não é sem luta, aflição e sofrimento. Não tem a ver com isso. Porque a gente nomeia, como eu disse, a bondade ou não de Deus pelo que Ele faz ou deixa de fazer na nossa vida. E a gente fixa a raiz nessa terra. Então a gente não tem no Espírito entendimento de eternidade. Será que nós temos no Espírito entendimento de eternidade? E aí, eles clamam ao Senhor. Aí, o Senhor lhes enviou um profeta que disse... Olha só, primeiro o Senhor mostra através de um profeta e fala lá, escuta aqui. Eu tirei vocês da escravidão do Egito, estou lendo palavra. Eu livrei os egípcios, vocês dos egípcios e de todas as pessoas que oprimiam vocês. É um pai sentando para conversar com o filho. Escuta aqui, você está percebendo como você está conduzindo a sua vida? Aí ele começou a falar, expulsei os inimigos, dei a vocês a terra deles, disse a vocês, eu sou o Senhor o seu Deus, não adorem os deuses amorreus, em cujas terras agora vivem, senão vocês vão se dar mal, né? Modo de dizer, eu estou agora parafraseando aqui. Mas vocês não me deram ouvidos. O Senhor primeiro está mostrando, vocês estão assim? Olha para trás de um comportamento, para vocês verem até onde você chegou. Vocês estão zelando por algumas coisas, vocês estão buscando integridade, vocês estão buscando sinceridade, vocês estão buscando transparência, vocês estão buscando a maturidade. É como se Deus estivesse falando desse jeito. Vocês ouviram, vocês não entenderam ainda pelo sofrimento que vocês passaram, que eu tinha uma direção boa e vocês estão de novo escravos dos midianitas? E aí ele fala assim, ó, mas vocês não me deram ouvidos, ponto. No verso 11, esse Deus é um Deus que ama. Porque Deus é um Deus de justiça, um Deus de seriedade, de maturidade, um Deus realmente que vela pela sua palavra, um Deus santo. Mas o amor está sempre junto dele, a misericórdia está sempre junto dele. Ele fala isso, eu acredito que lá no fundo ele fala, sai, eu estou dizendo uma forma de humana, tá? Ele fala, sai, aí ele olha, eu não posso deixar eles assim. Meu Deus, como eu amo. Eu não posso deixar eles sofrerem desse jeito. Olha aqui essa fala, irmão. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Então o anjo do Senhor veio
e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, da tribo lá de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Por que ele estava ali? Ele estava escondido, desanimado. É onde eu falei no início que Deus não pode usar alguém desanimado. Escondido, desanimado, oprimido. Imagina o medo desse homem, sabendo que em qualquer momento os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham de plantação e deixavam eles a zero. Ele estava ali a fim de não ser descoberto pelos midianitas. E o anjo do Senhor, que é a pessoa de Deus presente, quando fala o anjo do Senhor, é uma teofania, Deus presente através da figura de um anjo. Um anjo do Senhor apareceu, então ele sentou. Eu fico imaginando essa cena. Ele foi lá, sentou-se debaixo de um carvalho. Porque quando o Senhor passou os olhos sobre a terra, naquele momento, ele viu algo que ele poderia trabalhar na pessoa de Gideão. Você não sabe o que Deus pode estar olhando para você, e o que pode estar trabalhando, e muitas vezes o que você pode estar sendo forjado e trabalhado por Deus. Você não tem noção. Por isso, você pode ter certeza que você tem estrutura para as coisas e para te fazer uma pessoa melhor, mesmo na provação e na dificuldade. Você tem algo para ser desenvolvido dentro de você que você não tem noção ainda. Aliás, muitos não têm noção, porque ainda não saíram, não dispararam para o instrumento no reino. Olha o que eu estou falando. O anjo do Senhor olhou e estava olhando. Já sabia que ia trabalhar na vida de Gideão, né? Só que é assim. Eu olho para ele, vamos supor que é o pastor Daniel. Eu olho para ele, eu vejo para um lugar que está sendo aprisionado, eu olho e falo assim, ele pode dar um bom caldo. Então deixa eu começar a trabalhar na vida dele, na integridade, na família, na estrutura, nele como pessoa, para depois eu poder estar com ele e falar, vamos. Então eu moldo, eu forjo, porque Deus ele não pode usar alguém com uma visão humana. Deus ele não usa pessoas que têm comprometimento com a terra, mas ele usa pessoas que se comprometem com o céu. Deus ele não usa. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai ficar com medo, receio, que vocês vão ver que Gideão ficou. Mas ele não usa pessoas que não se comprometem, que não respeitam como Deus e que não ouvem ele. A gente pode titubear, ficar meio balançado com medo de algumas coisas? Podemos, vocês vão ver que Gideão pediu sinal para Deus. Mas isso para Deus não era dentro do coração de Gideão, para Deus isso não era desrespeito quando sondou o coração. Ele viu que ele era uma criança que precisava ser firmada, porque ele não conseguia, achava que ele não podia andar ainda nas coisas espirituais. Ele levantava, mas ele caía, ele tinha um pouco de insegurança. Então Deus, nesse momento, pegou ele pela mão, viu, Sâmia? Pegou ele pela mão, vai explicando o porquê. Deus começa a usar a gente como a gente não imagina. Então pegou ele pela mão e começou a mostrar que com a mão dele, segurando, Gideão podia caminhar. Porque Deus estava trabalhando nele. Aí o que acontece? O anjo apareceu a Gideão e disse, irmãos, essa fala aqui é maravilhosa. Olha só, ele chega em Gideão e mostra, olha que coisa mais linda. Ele chega em Gideão. Primeira coisa que ele faz para Gideão, irmãos, vocês têm que pular de alegria, porque conosco é igual. Ele fala assim, primeiro ele mostra como ele vê Gideão. Olha que primeira palavra que ele falou com Gideão, não é assim, levanta, pega a sua arma e vai derrotar, porque é tua responsabilidade. Não é. Deus, ele não pede para a gente fazer as coisas, ele só pede que a gente confie nele. E que a gente diz sim, porque a palavra é ele que vai botar na nossa boca. De você mesmo ele não vai precisar de nada quase, ele vai precisar só do amor que ele mesmo colocou no seu coração e a disposição de dizer sim.
Disponível. Só isso, ele só precisa de um coração disponível. Irmãos, olha o que ele fala para você, para mim, falou para Gideão, é o mesmo Deus. A forma dele abordar é essa. Quando ele chega para você, ele não fala assim: ô, seu pecador, você viu o que você está fazendo nos bastidores? E quando ele falou com o povo, ele só mostrou: vocês estão assim porque vocês não ouviram a minha voz. Já que vocês clamaram a mim, então eu vou conversar com vocês. Porque ele não invade. Aí ele falou o quê? Para Gideão: o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Vocês estão percebendo a presença do Espírito Santo movendo dentro de nós? Vocês estão percebendo que isso não é uma palavra simplesmente preparada? Vocês estão percebendo que isso é o fluir no Espírito? Através do Espírito Santo para o seu espírito, para o meu espírito? O Senhor quer hoje que você clareia e que saia dessa dormência, que desperte. Deus, Ele quer que você o ouça dizendo assim: eu estou com você, guerreiro corajoso. Primeiro Ele disse o quê? Eu te vejo como um guerreiro corajoso. E Ele disse o quê? Eu estou com você. Guarda isso quando você for embora. Guarda isso quando você acordar amanhã. Olha só, Gideão respondeu. Eu acho que Gideão, quando ouviu essa fala, ele olhou e falou: está falando com quem aqui, guerreiro corajoso? Comigo que não é. Porque eu estou escondidinho aqui atrás das uvas, aqui malhando trigo, para o inimigo não me encontrar. Eu, corajoso. Eu. E é eu mesmo, né? Meio assim, né? Gideão respondeu: meu Senhor, olha o grau da baixa autoestima, da falta de entendimento de quem ele era. Pela fala dele você percebe. Um homem com autocomiseração, coitadinho, dizendo que ele era rejeitado, que ele era a última bolacha do pacote. Olha só, meu Senhor, se o Senhor está conosco, uma criança bem birrenta, por que nos aconteceu tudo isso? Você está brincando comigo agora? Né? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Ele estava com raiva de Deus. E Deus, Ele é suficientemente Deus para aguentar qualquer raivinha nossa. Olha só. Então o Senhor se voltou para ele, nem deu muita atenção da autocomiseração dele. Não vou nem tocar nesse assunto, Gideão. Porque Deus é bem resolvido, né? Eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou dizer para você uma coisa: vá com força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem enviei. Deus deu trela para o que ele falou? Ele olhou para ele e falou assim: você se vê assim. Você se vê assim. Quando eu fixo o olhar, você sabe que eu estou falando com você. Estou fixando o olhar em todos, né? Porque Deus está falando com todos. Você se vê assim. Até porque tem alguns motivos para você achar que quer ganhar alguma coisa, mas você não sabe que você está perdendo, né? Você não sabe, você pensa que você está deixando de sofrer. Na verdade, você está sofrendo mais do que se você se rendesse a mim e deixasse eu te conduzir. Não é? Ele fala assim: você se vê assim, mas eu vou ignorar isso e vou falar: vai, levanta e vai libertar o povo. Levanta, você tem estrutura, eu só preciso te consertar. Eu só preciso arrumar essa bagunça que está aí dentro. De religião, de religiosidade, de prosperidade, de não sei o quê, porque você pensa: porque eu não te curo, você não é bom, eu não sou bom. Eu só preciso trabalhar algumas coisas para você saber quem eu sou, porque você não me conhece, Gideão. Então vamos, vá com a força que você tem.
Não estou pedindo mais nada do que você é. Porque às vezes a gente acha que para ser usado por Deus, a gente precisa, ser a Mulher Maravilha, o super-homem, andar voando nas estrelas. Deus, Ele quer você do seu jeito. Felipe, Deus, Ele quer você do seu jeitinho. Deus, Ele quer você, Pardal, do seu jeito. Com o nosso jeito, sendo trabalhado por Deus e sendo guiado por Ele, nós podemos vencer uma tropa. Nós podemos superar as muralhas. Nós podemos realizar no nome dEle libertação, maravilhas, tirar aqueles que estão escravos das cadeias. Nós podemos trazer uma nova fala de Deus para esse povo que não sabe quem é Deus. Para isso precisa agora ser trabalhado em nós esse jeito nosso de ser, que é um ranço, que às vezes não larga a gente e não muda. Olha só, sou eu quem o envia. Isaías fala, porque sejam poucas as suas palavras, porque eu estou no céu e você está na terra. Se você e os seus antepassados acreditam mesmo em um Deus, ótimo, então eu estou me levantando de novo com misericórdia. Vá. Só que Deus não vai assim, não, fique em paz, você é meu filhinho, fica dormindo aí que eu vou mandar anjos, tal, para atuar lá nos inimigos e derrotar. Não, porque a base do evangelho de Deus sempre vai ser o amor. Deus vai usar um para amar o outro. Deus vai usar um para ser instrumento para ajudar o outro. Então, ele podia muito bem falar assim, eu estou quietinho aqui, ninguém me conheceu, eu vou lutar e colocar minha vida em risco por causa do bem desse povo. Que Deus falou mesmo que era um povo rebelde. Eu não, eles são meus irmãos, mas cada um com seu problema. Ema, cada um com seu problema. É bem assim, né, irmãos? Que amor é esse? Só que Deus, o que Ele faz? Ele fala, você pode não ser nada, mas além de não ser nada, você vai aprender o que é amor. Você vai usar você para ajudar o outro, para ser um libertador desse povo. Irmãos, quando Deus fala isso para ele, olha só, mas Senhor, como que eu posso libertar Israel? A minha tribo é a mais fraca de toda a tribo de Manassés. Era um dos filhos de José, lá no início. É uma das tribos mais fracas. Tipo assim, eu no meio de todas aquelas pessoas que eu conheço, tem o pastor Daniel, tem a pastora Simone, Aí ele fala, olha a estima desse homem. E eu? Ai, essa criança está precisando de colo. E eu sou menos importante da minha família. Tem gente que se sente aqui assim. Se não tomar cuidado, quase 99. E eu sou menos importante da minha família. Aí Deus fala assim, ignorou de novo a autoestima baixa dele. Vamos chorar junto, vem cá no meu... Não, ignorou, levanta, 2 tapas na cara e tudo fica de pé. Vamos, certamente eu estarei com você, disse o Senhor. Deus, Ele não queria ressaltar a baixa autoestima. Deus queria que ele se visse em Deus. Deus, Ele não queria alimentar a rejeição dele. Deus, Ele queria que ele se resolvesse, que ele estivesse entendendo que ele estava tendo uma oportunidade de relacionamento com Deus e de ser um instrumento dele na terra. Era um privilégio. Aí ele falou assim, certamente eu estarei com você, disse o Senhor. Falou assim, meu olho está com você. Cara, eu estou apostando em você, vai. Dá os primeiros passinhos na fé. Vai. Aí, e você destruirá
Vocês vão ver que Deus é tão lindo, que Deus ele coloca a glória pra gente, mas quem faz tudo é Ele. É que nem agora, tá a própria ministração, né? Tudo é Ele. Porque assim, olha como Deus faz. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Sabe o que ele fez? Ele levantou e falou assim: filho, filha, vai, você é o cara. Vai na minha força. Vamos, para de ficar olhando para baixo. Olha para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Por que você está se intimidando? O vírus está aí, invisível, temos que precaver? Lógico, mas calma, as coisas não acabaram. E mesmo que acabar, qual é a sua expectativa? Para onde você vai? Aonde você vai passar a sua eternidade? Calma, mas você não está entendendo ainda o que eu tenho para você. Que a morte comigo é vida. Nesse ponto. É nesse ponto, irmãos. Olha só. E você vai lutar com tudo aquilo. Vocês vão ver que era mais de 120 mil soldados. Muito mais. Olha só, era 135 mil, eu acho. Vocês vão ver, porque depois que acabou tudo, ainda ficou acho que 15 mil. Deus sozinho derrubou 120. E deixou os 15 mil para ele. Com 300 homens. Irmãos, a gente não tem noção. A gente acha que Gideão foi melhor que nós. Os mesmos medos, as mesmas angústias, ele passou. Porque parece que a Bíblia é tão distante, né, irmãos? Parece que a situação das pessoas é tão outra. A gente não viu, a gente não estava dentro de Abraão, quando ele falou assim, vamos supor, Deus chega em você agora e fala assim para o André, levanta agora, cata sua roupa, que você está no corpo mesmo, uma bolsa, ou nem precisa levar a bolsa, porque eu vou suprir. Cata, dá um beijinho aí na sua família e vai. Leva a sua mulher Sara, a sua filha e vai embora. E eu não vou te falar nem para onde você vai. Pode ir. Uma terra que eu vou te mostrar. Só obedece. Como será que foi o coração de Abraão? Larga sua terra, sua parentela e vai. Ele levou o sobrinho Ló, né? E vai. Que não era para ter levado. Então, irmãos, olha só. Gideão respondeu. Aí ele começa a perceber que o negócio está ficando mais sério. Se de fato posso contar com a sua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor. Então o que ele fez? Porque antigamente o Senhor se manifestava quando faziam-se ofertas e o Senhor consumia as ofertas. Era a manifestação da glória de Deus. Então o que acontece? Porque antes o Espírito Santo não habitava dentro do homem, né? Olha só. Se de fato posso contar com a sua ajuda, me dá um sinal de que é mesmo o Senhor. Aí ele fala, então tá bom, por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Porque ele queria saber se era Deus mesmo que estava falando. O que Deus responde? Ficarei aqui até você voltar. Fique em paz. Pai, eu aguardo e eu espero o seu tempo. Porque eu estou forjando você. Porque quando eu sentei embaixo lá daquele carvalho, eu já tinha olhado para você. E eu não vou sair daqui sem cumprir o meu propósito. Irmãos, Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito, eu estou lendo e refletindo a própria palavra. Cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, fez pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela e levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus disse, coloca a carne, os pães sem fermento sobre essa pedra, coloca a carne, os pães sem fermento e derrame neles o caldo, para ficar bem úmido. Para depois ver, não era, por causa que estava muito quente, pegou fogo sozinho, né? Põe bem bastante água. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Pronto, esse homem morreu. Morreu de catapora agora, porque olha assim. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, o que ele falou? Senhor, estou perdido. Duvidei do próprio Deus. Vi o anjo do Senhor face a face. E agora?
O que Deus faz? Fique em paz. Eu estou sabendo, eu estou trabalhando nessa estrutura aí de falta de fé. O que Deus faz? Fique em paz. Não tenha medo, você não vai morrer, porque eu quero você para lutar. E eu não quero que você não morra só para você ficar comendo pipoca assistindo Netflix. Só engordando, que acabar a quarentena, vai abrir a porta, vai todo mundo sair rolando, como rolemã. Um monte de bola, de pilates. O que Deus fala? Fique em paz. Você não vai morrer. Então Gideão construiu um altar. Foi aí que Gideão começou a perceber e ter um entendimento. Olha só que coisa linda. Quando ele olhou aquele olhar descrente de Gideão, Deus começou a trabalhar. E aí, até ele acreditar na visão. Sabe aquela coisa quando a gente ouve tanto falar em religião e igreja, em Jesus de um lado e Jesus do outro, e gente falando de Jesus todo bagunçado. Peraí, o que eu acredito? Mas o Senhor, Ele quer que eu e você possamos buscá-lo na intimidade do nosso ser, lá nos nossos bastidores, pegar a nossa Bíblia, como eu falo nas lives, sair de mansinho, ir para um canto aonde você vai aprender a conhecer Deus e a começar a interagir para alinhar a sua visão à visão dele. E isso só vai acontecer num processo de intimidade. O que aconteceu com esse holocausto todo? Ele começou a ver que Deus realmente era Deus. E aí, a partir daí, ele vai, constrói um altar para o Senhor. Ele se rende, irmãos. Um altar para o Senhor, naquele local, e o chamou de Jeová Shalom, que é Jeová da paz. Deus, ele não vem para me fulminar, ele vem para a paz. Olha só, e até hoje deram o nome. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o seu segundo touro e rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. O que ele fez? Olha só. O Senhor, ele está começando a trabalhar na identidade dele. Irmãos, eu estava refletindo sobre isso na minha casa hoje. Era tão gostosa essa comida que eu não queria nem almoçar. Daniel foi lá, era quase 4 horas. Você não vai comer, amor? Mas estava tão gostoso que eu falei, meu Deus, traz vida. Quando você começa... Eu mesma olhando e vendo, escrevendo, eu falei, meu Deus, eu queria escrever tudo o que eu estou pensando agora. Porque era uma revelação de Deus dentro do meu espírito, muito além daquilo que eu tinha enxergado nessa passagem com os olhos humanos. E é essa graça que eu peço ao Senhor, para que as palavras que saem da minha boca possam realmente descer e serem colocadas na terra do seu coração. Porque se essas palavras descerem para o seu coração, você não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. E vai se mostrar, Deus vai se revelar e mostrar que o propósito dele é além daquilo que você pensa, da sua autocomiseração, além das coisas. Ele vai te amadurecer para você realmente poder ser enviado. Irmãos, a gente vai aperfeiçoando em quem está a nossa segurança. E a gente vai considerando, de acordo com a intimidade, Deus como Deus na nossa vida. Deus como aquele que pode e que chega chegando. Mas não é contra o outro que está querendo e precisando ser alcançado. É no mundo espiritual. As potestades conhecem o poder de Deus. As potestades conhecem o poder do nome de Jesus. Às vezes a gente humano que diz que tem Jesus não valoriza o nome de Jesus. A gente que diz que está indo numa igreja, diz que está ouvindo a palavra, a gente não se coloca como aquele que confia na palavra e que confia no sacrifício que Jesus fez. Não é forte isso, irmãos? É muito, muito, muito forte. Por isso que se descer o seu coração, você vai esquecer até de você mesmo. Porque quando a glória habita em nós, a gente esquece de nós. Porque a identidade de Cristo começa a habitar em nós. E o medo vai embora. A gente para de ser escravo, para de julgar, para com as coisas da natureza caída. E a gente começa a se portar como um cidadão do céu, que é promovendo o amor, promovendo a paz,
promovendo respeito, promovendo santidade, tomando cuidado com as falas, não se amoldando a este mundo. Porque, irmão, senão daqui a pouco a gente está festejando festa do Halloween, festa junina, festa não sei do que, e a gente está esquecendo de declarar Cristo sobre as nossas vidas. E a gente vai indo sobre dois caminhos ali, ó, bagunçado, e não sabe quem nós somos, o que nós queremos, aonde nós vamos chegar. E Cristo não está sendo formado em nós. Maturidade é o que? É um homem ou uma mulher de Deus sério, que valoriza o Espírito que habita em mim, e que se enche com a presença de Deus, e que abre mão dessas balelas, dessas coisas bobas, que não leva a nada. Aí a gente vai saber o que postar, a gente vai saber o que falar, a gente vai saber, porque nós seremos homens e mulheres finos, maduros, com seriedade nas coisas do reino. Vocês entendem o que é ser maduro no Espírito? O que é ser espiritual? Espiritual é aquele que de ninguém, aqueles que são carnais, não vai entender. Por isso que tem gente dentro da igreja que é amigo seu, que não entende quando você está maduro espiritual. E aí você fica com medo até de falar algo, porque o outro vai se sentir mal. Mas na igreja vai ter gente que tem vários níveis. Só que se está descendo para o seu espírito, para o seu coração, então começa você a ser trabalhado, e as pessoas vão sendo influenciadas pela nossa postura, na base do amor. É para isso que nós estamos aqui hoje. É para isso. Eu não saí da minha casa, você não saiu da sua, tomou banho para uma mera religiosidade, para vir adorar a Deus. Eu saí da minha casa para ser uma pessoa melhor. Você saiu da sua casa para ouvir algo melhor da parte de Deus que te traz vida. Não é uma balela dizendo só assim, Deus está aí, Ele faz tudo por você. Não, porque Deus Ele quer que a gente prove com o nosso esforço que a gente é capaz. Porque ele é pai que quer ver, que o filho vê que com a força dele ele também pode em algumas coisas. Que ele tem força para dizer não. O resto Deus faz. Porque Deus, Ele quer falar para nós como pai. Ele é o Abba Pai. Tem muita coisa hoje que eu li, que é em Romanos 8, que a gente tem que entender o que acontece na justificação e quando nós recebemos Cristo, é muito além. Quando você se senta para refletir sobre as Escrituras, você mergulha em algo que você sente o refrigério da palavra, você vai embora. Então nós estamos aqui realmente para ouvir coisas que nos despertam, que nos tire da dormência, que nos tire realmente do julgamento, que nos tire e que nos... Eu vou dizer uma coisa, eu ouvi esses dias a Nívia Soares falando. A palavra de Deus, ela é para incomodar. Porque ela é contrária à natureza humana. Porque a carne nunca vai aceitar o que Deus tem para nós. Você precisa sujeitar a sua carne, as suas paixões. Porque o teu homem interior, o teu espírito que habita, eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou com vontade de sair pulando. Por quê? Porque o espírito que habita aqui, entre você, dentro de você, ele tem força para dizer para a sua carne, calada. Ele tem força para conversar com a sua alma. Você está comentando, você está com uma baixa autoestima. Vamos, levanta. Você tem a força minha que está dentro de você. Então olha para dentro, não para fora. Aleluia. Sabe, eu creio pela fé que o eu estar aqui disponível e você estar aí disponível é algo que vai fazer valer a pena. Porque eu creio, não sei se em todos, mas se pelo menos essa palavra fazer valer a pena, já está ótimo para o reino. Porque fala para mais 40, outro fala para mais 40. E aí a gente vai começando neste mundo que está todo bagunçado, que não sabe o que pensa. Cheio de julgamento de política, cheio de julgamento de irmão, cheio de julgamento. Irmão, dá até vergonha de dizer que somos cristãos às vezes. Parece que não é honra carregar o nome de Cristo mais. Não é mais honra. Eu não sei, eu estou vendo vocês quietinhos, mas eu acho que dentro de vocês está pulando o Espírito Santo, né?
Porque é muito forte o que Deus tem para mim e para você. Tomara que você consiga entender isso no teu espírito. Porque Deus não quer mais. Eu acho que você tem que pular de nível. E você não é jovem o suficiente para isso. É sim. Você se acha velho, você se acha despreparado? É diferente de soberba. Agora Deus falou que eu posso, sai da frente. A gente vai ver que Gideão foi trabalhado para depois, quando ele falar para os guerreiros, lá que são os 300 que sobraram, o que ele fala antes da batalha? Ai, eu acho o máximo isso. Eu pulei hoje quando eu li isso. Ele falou assim, olha para mim. Porque ele foi trabalhado. E tinha uma hierarquia, uma submissão. E aquela coisa, pastores, aqueles que estão subindo nas responsabilidades, é muito sério. É muito sério quando é dada a oportunidade para mim e para você. Mas também se você não quiser, você não vai experimentar o melhor de Deus. Mas aí o que acontece? Quando o Senhor chama, olha para o Marcelo, um exemplo, é de Deus isso, não é exemplo não. Quando o Senhor olha para o Marcelo, olha para o mineiro, olha para as pessoas, olha para o irmãozinho ali, irmão da esposa da irmã ali. Olha para cada um, para o Mila. Está repreendido esse negócio de baixa autoestima. Não é para você, pardalzinho, que já não é mais o mesmo, glória a Deus. Né? Para você, mocinha. Para todos nós. Para mim. Deus sabe o que eu tenho sido forjada. E acho que está saindo um bom caldo aqui, né? Vou sair correndo. Mas irmãos, quando Deus fala, quando Deus usa você para ser uma autoridade, guarde isso. Você será cada vez mais, santo Deus, melhor autoridade, quanto mais você for submisso. Quanto mais você for submisso, mais você estará preparado para ser líder. Estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, eu disse isso numa live, eu não sei se vocês lembram, aleluia. Quando acabar essa pandemia, se acabar, nós não seremos mais o mesmo. Seremos homens e mulheres que sairemos, até meio gordinhos talvez, mas vamos caminhar tanto no reino e correndo tanto contra o tempo, porque Jesus está voltando, que a gente vai ficar magro rapidinho. A gente vai ficar magro rapidinho. Porque sabe esse impulso assim que Deus está dando em nós? A gente vai começar a caminhar, desbravar. André, que o Senhor mostre quem você é, André. Porque você gasta muita energia com os pensamentos, André. Que o Senhor mostre, varão. Varão valoroso, o Senhor está me colocando no meu coração assim, mesmo quando o anjo lá olhou para Gideão, Deus também está olhando para você. E você pode ter certeza, André. Não fica vivendo do passado aquilo que está querendo te afundar. E para de se comparar com as pessoas. Mas Deus, Ele vai se revelar. Ele vai mostrar para você o propósito que Ele tem com você na terra. Por isso, não se preocupe, mas também não fique desesperado, porque a gente começa a ser apertado. Mas você nunca vai viver tão maravilhosamente bem depois disso. Você não imagina. Você não imagina como vale a pena. Vale a pena, André. Você tem força dentro de você. Você tem força de Deus dentro de você. O olhar de Deus, irmãos, quando o olhar de Deus vem dentro de nós, quando o olhar de Deus vem dentro de nós, a gente, sabe aquele olhar apaixonado, tipo assim, demorou mais de 2 segundos, cruzou o olhar, já era. Sabe como é isso? Sabe como é isso? Carne, aquieta-te. É bem assim, quando Deus olhou, mais de 2 segundos, já era, já me apaixonei.
É esse olhar que Deus fez com Gideão. É esse olhar que Deus faz comigo e com você. Irmãos, eu não sei se você está assim que nem eu, mas é maravilhoso, porque a única coisa que traz vida e alegria é a presença de Deus. Essa é o ânimo que vem de Deus. É a palavra, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, irmãos. Oh Deus, oh aleluia, oh de cantarabalás. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a partir daí, quando Gideão começa a considerar Deus na situação e um real relacionamento com Ele, adorando, nesse momento, ele já está aberto ao chamado. Se quando você chegar na sua casa, começar a olhar, falar, não, paga o preço que pagar, mas a partir de hoje a nova mudança acabou e eu vou firme até o fim. Vamos limpar a casa, vamos organizar as coisas, vamos que vamos. Ó amor, a partir de hoje, um exemplo. Ó amor, a partir de hoje você não vai ver uma palavra torpe da minha boca. Eu duvido se você vai ver. Palavrão. Você não vai ver nada da minha boca. Você pode olhar para mim, para as minhas atitudes, porque eu não vou mais te fazer pecar. Sabe, aquela coragem e ousadia? Você pode contar comigo, que eu serei uma mulher segundo o coração de Deus. E você pode ter certeza. E não é nem por você só, mas você vai ganhar. Mas é pelo amor que eu recebi do Senhor. E que eu sei que eu posso ser algo bom na vida. E que eu sei que eu sou instrumento. E que o olhar dele está sobre mim. Por isso que não é peso, por isso que é um privilégio você vir para a casa do Senhor. Por isso que é um privilégio você fazer obras sociais e montar a cesta básica. Por isso que é um privilégio você vir aqui abrir a igreja. Por isso que é privilégio você vir orar e largar o bebê. É privilégio, jovem, abrir mão das coisas deste mundo. É privilégio. É privilégio você engolir sapo. É privilégio. É privilégio, irmãos, porque nós somos filhos. Aleluia. Tu és bom, tu és bom. Ao Senhor é toda a honra, ao Senhor é toda a glória. Seja mesmo, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Porque nenhuma palavra vai me tirar do teu espírito. Oh, santo Deus, Deus é maravilhoso. Santo Deus, obrigada porque o Senhor tirou eu da minha casa. Obrigada porque eu estou aqui. Obrigada porque o seu amor, Pai. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor, o seu amor nos constrange. Quando a gente pensa que um está daquele jeito, a gente já se enganou. Porque teu amor inverte. Sabe aquele negócio que inverte e dá uma de direita? É bem assim, irmãos. Porque quando o Espírito testifica aqui e testifica aí, ninguém mais pode. Aleluia. Quando o que eu falo, que está saindo de dentro de mim, fluindo do Espírito, encontra o seu Espírito, deixando lugar para Deus entrar, irmãos, aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu ando, eu cato nele, no meu irmão, estamos na mesma visão? O Espírito está aqui, está aí. Aleluia. Então vamos. Aleluia. Aí a igreja cresce. Aí não tem tique-trique, troque-troque. Não tem nada disso, irmãos. Porque aí se move. Aleluia. Quem ganha é o reino. Quem ganha são as vidas algemadas. E eu vou dizer uma coisa. Vocês acham que na igreja você não vai encontrar criancice? Lógico que vai, porque a igreja é lugar de cura. Calma, aquele irmão vai chegar, vai amadurecer. Calma. Mas você vai entrar na onda dele, na infantilidade? Não. Porque se você não amá-lo, como ele vai ouvir o seu conselho? Como? Tem gente que quer ir embora, vai. Irmão, não é o que eu gostaria. Eu acho que tem coisa melhor para você. Fica, porque eu acho que tem a seara é grande. Mas deixa a gente conduzir você, vai. Deixa. Ouve conselho. Abre mão de algumas coisas dessa vida. Quando eu falo para você que estudar é bom, estudar é bom. Quando eu falo para você que nós precisamos orar, é porque nós precisamos orar. Isso é fato. Isso não corta para você, corta para mim também, irmãos. Nós
estamos no mesmo barco. E aquilo que Deus requer de mim, Ele também vai requerer de você. A santidade está para todos. O abrir mão está para todos. Eu escolho, ou lá vou assistir um filme, eu vou lá no quarto ler. Parece que dentro de mim, realmente às vezes tem aquele desejo de ler. Aí ao meu tempo, mas por que eu não estou sentindo isso? Porque às vezes o Senhor já está movendo diferente. Mas para mover diferente eu já disse não algumas vezes. Até desenvolver o hábito. Até desenvolver a constância de relacionamento de mim e Deus. De eu encontrar-me com Ele todo momento. Sabe, irmãos, a partir daí, o que aconteceu? Gideão começou a ter um relacionamento com Ele, começou a assumir a mesma visão. O Senhor sondou, viu assim, ele começou a trabalhar, ele começou a se render ao Senhor. E aí, o que acontece? Ele vem, a partir daí, ele começa a atuar no seu chamado. O que Deus faz? É muito grande a reflexão, né? Mas aguenta aí um pouquinho, tá? Olha só. Pensa que Deus já está falando um monte, né? Olha só. Naquela noite, ele fez aquilo. Naquela noite, o Senhor disse a ele: então tá, nós vamos mudar um pouquinho de nível. Eu já vi que você fez um altar. Você já está dando crédito. Então vamos ver até onde você vai nesse nível. Esses níveis de Deus é terrível. Vamos ver. Quer dizer, no início ele falou: quem sou eu? A partir daqui Deus já fala diferente. Ele não falou que você é varão valoroso só. Ele falou, sabe o quê? Tá bom, chega de falar que você é varão valoroso, tá? Deus é terrível. Chega de falar, porque eu já sei que você é e ponto. Agora, se você não sabe, o problema não é meu, né? Tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Eu estou no versículo 25, é isso mesmo. Vocês estão vendo que a versão é um pouquinho diferente, mas está dando. Você está na NVT aqui? Lindo. Eita, Lara, eu falei lindo, até sumiu aqui. Olha aqui. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Sabe o que você vai fazer? Irmãos, derrube o altar que seu pai fez para Baal. E corte o poste de Aserá, que era um outro deus, que fica ao lado do altar. Depois, já começa a arrumar a casa. Já que então deixa eu ver que coragem você tem. Não que você vai ter que chegar na sua casa derrubando tudo lá na frente do seu... Não é isso que Deus está falando. Mas, olha só. Mas tudo, vamos saber o que é que Deus está falando. Porque temos que tomar cuidado, porque o evangelho é a base do amor. Então nós não podemos, tipo assim, a pessoa fala, faz, pode fazer. Aí vira uma arrogância, uma soberba. Tem que tomar cuidado com isso. Uma presunção, né? Porque o outro também tem o direito de herdar, né, os céus. Depois, olha só. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Ele foi arrumando o altar. Arrumando o altar. Sacrifique o touro sobre o altar. Como holocausto, ele arrumou o altar, que o altar de Deus hoje é o nosso coração. E ele ainda sacrificou no altar. Vocês estão percebendo o que é que Deus está falando? Arruma o seu altar, que é onde tem os pensamentos, as intenções do coração, e haja sacrifício nesse altar. Abre mão das coisas. Lembra que Deus fala lá, através de Paulo, que o Senhor nos chama para um culto racional e como sacrifício vivo diante dele? Paulo fala isso. Por quê? Porque o Senhor nos quer envolvido corpo inteiro, de cabeça aos pés com Ele. Não é só algumas partes na nossa vida. Para Deus ou é tudo ou é nada. Por isso que Deus diz lá em Apocalipse que ficar em cima do muro é morno. E Deus vomita, dá náusea. Beber água morna dá vontade de vomitar. Então Deus fala assim, ou é tudo ou é nada. Porque eu acho que é pior de uma pessoa fria é aquela que se diz crente, mas não atua como crente. Porque aí é brincar com o nome de Deus.
Aí é defamar o nome de Deus. Aí é onde muitos falam, eu ser cristão dá motivo para os outros pecarem. Porque deve, porque isso, porque fala mal, porque fala palavrão. Nossa, você não é homem de Deus, você não é uma mulher de Deus. Irmãos, é muito sério dizer que é cristão. É muito sério. Põe lá a lenha. Aí ele vai. Gideão levou 10 dos seus servos, fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo da sua família e o povo da cidade. Vê que ele estava se convertendo, né? Não, não vou falar que eu vou por culto, não vou falar que eu leio, não vou falar que eu oro, porque eu uso a mesma linguagem deles quando eu estou com eles. Então deixa eu ser um pouquinho igual a eles. Sabe aquela coisa, tipo Nicodemos, que vai buscar Jesus de noite para não ser visto para os mestres da lei, né? Porque os outros, já que eu sou o cara ou eu sou a mulher, ninguém vai saber, né, que eu estou me rendendo a Deus. Que babaquice. Não, eu preciso dele, ele sabe que eu preciso, mas o outro não precisa saber, né? Ele precisa entender que eu sou o cara. Então é uma falta de honra, né? Porque Deus não é suficientemente Deus na vida dessa pessoa. Então, na verdade, é uma manipulação, né? Na verdade, é um jogo de evangelho, é um jogo de cristianismo. Olha só, logo cedo no dia seguinte, olha só. Quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado. Tá vendo? Ele não afrontou lá na frente. Tinha sido derrubado. E que o poste de Aserá tinha sido cortado, porque Deus usou o próprio poste para o altar lá. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Ele já estava indo na visão de Deus. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Como se esse povo nunca tivesse, era o povo israelita, viu, irmãos? Como se esse povo nunca tivesse conhecido Deus, né? Joás, porém, gritou, o pai dele, para a multidão: por que vocês defendem Baal? Porque ele foi despertado também, o pai. Sabe aquela coisa? Você vai no início incomoda, depois a pessoa vai considerando o seu jeito. Porque se você mantiver a sua postura, você vai impactando as pessoas. Olha só, acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, que é aquele que luta contra Baal, né? E aí, pouco tempo depois, você percebe que é um pouco tempo, ou seja, o homem, ele é trabalhado por Senhor, um dia após o outro. Mas houve um aumento de mudança de comportamento, né? O que acontece é que muitas vezes a gente vê que Deus fala conosco e até a gente despertar, a gente sofre. Olha só, pouco tempo depois, não muito, os exércitos lá de Midian, olha só, uniram-se, atravessaram o Jordão de novo para invadir. Só que Deus já tinha um guerreiro sendo preparado. Aí veio de novo os exércitos. Então, irmãos, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Olha quanto que esse homem precisou ser trabalhado para agora vir chegar nesse momento do filme. Sabe? O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha os homens do clã. Ele já estava sabendo quem ele era agora. Estava um pouco com medo, que você vai ver. Mas pelo menos ele já saiu daquela zona de conforto, daquela dormência. Pastor, conta comigo agora, que eu estou nessa batalha. O que eu preciso fazer? Vamos. Ainda vou ficar meio, né, dando umas... Mas vai. Olha só. Também enviou mensageiros. Olha como ele foi ousado. Entrou ousadia aqui, irmãos. Mensageiros às tribos de Manassés, a Sérzebo. Ele falou que era a melhor tribo de Manassés. Então ele não só alcançou Manassés inteiro, como foi para as outras tribos, Aser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros e
todos atenderam ao seu chamado. Sabe por quê? Porque lá no início, quando o Senhor falou, vai, derruba os altares, ele foi. E ele começou a ter respeito. Como que a gente quer pregar, falar do amor de Jesus se a gente está dando mau testemunho? Como que a gente vai ter autoridade? Como que a gente vai ser uma voz para o outro considerar? Você, o que você faz com a sua esposa, com o seu esposo? O que você faz com a sua mãe? O que você faz ali fora? Ah, um exemplo, tá, Gi? Giovana, eu te conheço, né? Você está falando de Deus? Você, falando de Deus, Marcela. Você, Felipe, você é um jovem. Ah, eu te vi lá com os menininhos fumando narguile, vai. Você quer dar uma de falando de Deus agora? Ah, eu sei que você é dos nossos, cara. Para com essa balela. Vamos viver a vida. Você é jovem. Tem um filminho na internet que chama Lúcifer. Nossa, a gente tem até dó dele. Tem até dó. O bichinho precisa fazer terapia. Irmãos, olha só. Aí ele falou. Então disse Gideão a Deus. Ele fez, foi lá e depois ele foi no particular. Sabe, Deus, eu estou com um pouquinho de cisma ainda, né? Mas eu estou indo na sua força. Aí o que acontece? Disse Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, acho que ele estava assim, dá-me uma prova da seguinte forma. Aí ele foi lá, pôs a lãzinha, aí ele falou, se no dia seguinte essa lã amanhecer encharcada e fora dela tiver tudo seco, é o Senhor. Aí no dia seguinte aconteceu. Aí depois, só mais uma prova, não fica nervoso comigo, mas se inverter. No dia seguinte, naquela lãzinha amanhecer sequinha e fora tudo encharcado, eu acredito. Aí o que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu. Então, Gideão disse a Deus, né, depois tal, eu ia ler a mesma coisa que eu falei, 40. Naquela noite, Deus fez o que ele havia pedido, tal. Aí depois, olha só, estou terminando. Não queria terminar, né, mas estou falando senão vocês estão muito angustiados. Naquela noite, Gideão, verso 1, Jerubaal e todo o seu exército se levantaram de madrugada e foram junto lá ao lugar que tinha dado a batalha. Olha só, verso 2. O Senhor disse a Gideão. Irmãos, olha aqui que Deus faz. Deus, ele vai trabalhando de uma forma. Deus trabalha, ele pede o sinal. Deus, ele tá vendo que ele está caminhando na fé. Aí ele tem lá 32 mil, ele conseguiu levantar, de homens guerreiros. Deus olha para aquilo ali, ele fala assim, não, ele não está entendendo ainda que eu sou Deus. Ele não está entendendo. Quando eu disse para ele que ele ia derrotar como se fosse um homem só, ele não entendeu ainda que eu sou Deus e que ainda está no braço da carne. É o que a gente faz. A gente pode ser cristão, mas ainda a gente usa o braço da nossa força. É fácil você falar, eu sou próspero, quando você sabe que vai entrar o dinheiro no final do mês. Não é? É fácil. Olha só, ele disse assim, Deus, olhando para ele, fala, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, vocês podem se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Aí Deus faz um teste. Separa esse povo, separa e fala, fica só com 10 mil. Porque ele fala assim, quem não estiver feliz, estiver com medo, volta. Irmãos, 22 mil soldados voltaram. Quem estiver angustiado, volta. Quem estiver com medo e assustado, volta. É como se eu falasse assim, né? Não querem caminhar mais no reino? Quem estiver com medo aí de enfrentar as dificuldades, a luta, pode ir embora. Aí só ficasse, por exemplo, um percentual bem pequenininho. Olha só. Aí o Senhor disse a Gideão, o seu exército, verso 4, ainda é grande demais. Falei, não, o senhor está de brincadeira, né? Eu vou, tenho coragem, convoco todo mundo, aí depois o senhor manda embora? Olha como é contraditório parece as coisas. Porque Deus disse que queria ele. Olha só, aí Deus vai tirando tudo aquilo que era segurança para ele. Tudo aquilo que era segurança. Aí fica os 10 mil. Dos 10 mil ele faz outro teste. Separa lá em grupos de 2. Aí você pega um lá, fala para eles, aqueles que não bebem água com a boca na água, mas bebem como cachorrinho.
Vê lá quantos que ficam. Resumindo, ficaram só 300, porque o resto todos colocaram a boca na água, eram precipitados, eram afobados, não estavam preparados. Aí com esses 300, eles entra, separou os homens, vamos lá. Aí tá, naquela noite, verso 9, o Senhor disse... Verso 9. Levante-se, desça ao acampamento, pois eu os entreguei nas mãos dos midianitas. Aí ele disse, ele fala desça. Mas Deus é tão lindo que ele fala assim, Gideão, ele olhou dentro do coração dele e falou, você ainda está com um pouquinho de cisma, né? Eu vou permitir, pega o seu servo lá, que é o servo Purá, vai lá no acampamento deles e ouve, para você ver como que está o coração deles. Eles já estão na minha mão, você não está entendendo. Aí ele desceu, e aí para enchê-lo de coragem, Deus deu essa oportunidade. Ele desceu, e aí quando ele chegou lá, os exércitos estavam lá falando que um teve sonho, não sei o que lá, e aí falou assim, não, eu já sei o que é esse sonho, nós vamos ser derrotados por eles. Gideão voltou com todo o ânimo, olha só, quando ele ouviu a interpretação, voltou e gritou, levante-se, o Senhor, o exército midianita está nas nossas mãos. É como se o pastor, por isso que tem que trabalhar mesmo na liderança e em você conforme você vai caminhando. Porque ele pode ver o povo desanimado, ele tem que buscar de Deus para tentar animar o povo. Você é autoridade em alguma coisa. Deus levanta você para tentar animar o povo. E aí Deus vai. Por isso que a liderança tem que estar bem fundamentada na palavra. Porque na hora, era capaz dele falar assim, quem não tem coragem vai embora. Os 22 mil foi. Ele falou, não, pera que eu vou com vocês. Pode acontecer. Não, vocês estão indo? Não, eu achei que o negócio sozinho, eu estou aqui. Só tem 300 agora? Mas você pode ver, ele mesmo, olha, era sempre a fala dele na frente. Levantem-se. O Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300. No verso 17 foi quando eu disse para ele lá. Ele distribuiu os grupos em 3. Colocou um vaso de barro com uma tocha dentro. E numa outra mão a trombeta. Sabe o que ele fez antes? Deus deu estratégias. E Deus dá estratégias para você avançar. Ele fez o quê? Irmãos, é muito forte isso. Ele falou assim, olhe para mim. Esse olhe para mim dá uma pregação enorme aqui. Olhe para mim. Tipo assim, eu estou com você nessa. Sabe aquele cara, tipo assim, vou para a guerra, mas deixa que eu vou na frente. Esse é o guerreiro. Não é assim, vão lá, mas eu estou aqui. Lembram de Davi? Ficou numa vida ociosa, os soldados dele foi para a guerra, ele ficou numa vida ociosa lá, até que ela olhou para Batseba bonitinha e pegou ela, né? Quando você não está na guerra, você pode correr o risco de muita coisa, né? Aí ele falou, olhe para mim. Quando chegarmos, então ali ele era o líder. E as pessoas estavam submissas a ele, porque ele estava dando motivo de autoridade, de ousadia, de integridade. Olha só. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Isso é uma liderança. Agora imagina, tanto é que Deus foi trabalhando e falando para eles falar para os soldados. Quem está com medo vai embora. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos ver quem vai beber água de um jeito ou de outro. Então esse líder, ele foi olhando com quem ele podia contar e com quem ele não podia contar. Então quando sobrou aqueles, realmente ele falou, olhe para mim, agora estamos juntos, né? Sobrou só nós? Então vamos. Percebem? Aí eu estou te perguntando, você faz parte daqueles primeiros 22 mil que ficou com medo e saiu correndo? Você ficou fazendo parte daqueles outros restantes que foi beber água e já enfiou a cara na água lá com medo? Não foi devagarzinho, com mansidão, sem ímpeto, sem impulsividade, sem julgamento? Foi indo? Você ficou para o final desses guerreiros aí? Você ficou para o final dizendo que pode contar comigo, pastor, estamos firmes. Em qualquer momento, e eu não vou ser inconstante, eu não vou voltar atrás. Eu estou decidido que eu estou com você até o fim. Irmãos, a pressão vai vir. O primeiro amor vai embora, se você não tomar cuidado. E aí, você vai se frustrar, e daqui a pouco o egoísmo entra e você vai começar a pensar mais em você de novo.
toma cuidado, porque na hora da pressão, as nossas convicções, elas têm que estar bem firmadas. Porque senão a gente corre. A gente corre. Olha só. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento. E digam, pelo Senhor e por Gideão. Está vendo? Se ele disse isso, é porque Deus, ele aprovava dessa forma. Pelo Senhor, estou recebendo a liderança que está no nome do Senhor. Pelo Senhor e por você, pastor Daniel, vamos embora. Porque hoje existe evangelho, que eu estava até conversando com alguns irmãos, é o evangelho egoísta, que é tudo para mim, eu não preciso participar de uma igreja, eu não preciso estar sendo liderado por nada, é um evangelho do que eu faço o que quero, é o evangelho que eu não congrego, que eu não sou corpo, e que aí Deus fala comigo, e pronto. Isso não é o evangelho do corpo. Evangelho do corpo é quando nós todos juntos pagamos o mesmo preço. E temos uma visão, acompanhamos uma visão. Uma igreja sem visão, ela não permanece de pé. Né? Olha só. Pouco depois da meia-noite, Gideão chega. De repente, tocam as trombetas, quebram os vasos de barro. E aí começaram. A espada, aí eles gritam, a espada pelo Senhor e por Gideão. Presta atenção agora. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento. Manteve. E viu, era um momento de vai ou racha. E viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com as suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes. Então Gideão convocou os guerreiros para perseguir o restante. 24. Gideão também enviou mensageiros a toda a região e dissem: ataquem os midianitas. Ele ia até o fim. Não permitam que eles cheguem ao ponto mais raso. Aí eles começam, aí olha só, começa a seguir e vai embora, irmãos. Terminando aqui, verso 4 do capítulo seguinte. Então Gideão atravessou o rio com 300 homens, e eles eram humanos, tanto é que fala que eles estavam exaustos. E aqui, só para vocês entenderem o que eu disse, para ir terminando. A essa altura, verso 10, Zebe e Zalmuna, que eram os dois reis, estavam com cerca de 15 mil guerreiros, porque 120 mil já haviam sido mortos. Resumindo, ele vai, pega o rei, mata os reis, e ainda o povo depois fala, seja o nosso governador. Ele fala, não, que o Senhor governe vocês. E assim, ele foi um grande instrumento de Deus. Se vocês forem ler até o fim, a Bíblia diz que nos períodos em que ele foi juiz, teve paz em Israel. Porém, no final da batalha, ele pegou uns detalhes lá, dos despojos, os braços, não sei o que era, ele pegou uns detalhes, fez um manto sacerdotal. Absurdo, né? Quando ele fez o manto sacerdotal, depois, sabe o que aconteceu? Irmão, vocês vão falar, não acredito. O povo começou a adorar o manto sacerdotal. É quando eles começaram de novo a voltar tudo para o que era. Aí Deus levanta depois mais à frente outros juízes. Concluindo para mim e para você. Deus, levante-se. Obrigado pela tua palavra. Concluindo. Eu agradeço por vocês terem ouvido até o fim essa ministração. Mas que vocês possam gastar muito mais tempo com a palavra de Deus. Concluindo, Deus, Ele olha para você da forma que você nem imagina. Deus, Ele tem muito além daquilo que você pensa. Os planos do Senhor são planos de fazê-los prosperar, não planos para te fazer mal. Deus considera os seus filhos, porque Ele considera aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo.
Ele quer somente que eu e você possamos confiar naquilo que Ele tem para nós, para que o nosso relacionamento com Ele aumente. E para que a gente possa se ver como filho. E que nós não somos chamados para ficar, quietos e desanimados. Enquanto você estiver desanimado, Deus não poderá contar com você. Em nome de Jesus. Eu pedi para eles separarem um louvor. E esse louvor tem a letra, põe a letra aí. Põe a letra para eu ver. Olha só, amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Irmãos, Deus preparou isso para nós ouvirmos hoje. Decidi, Deus conhece a sua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Mesmo que você estiver aí com 300 enfrentar o gigante, você e mais ninguém, vá. Olha só, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Seja dependente dEle e vai lançar as redes, que você vai pescar. Eu gostaria agora mesmo, mas vai depender se você vai querer, de você adorá-lo e declarar essas palavras para você se ouvir, em nome de Jesus. E que você a partir de hoje não seja mais o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia! Amanheceu, nada pesquei. Santo Deus, Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. aleluia! Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou guardar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Creia, irmão. Eu creio. Deus está falando com você. Quem mandou você largar as redes? Quem mandou você largar as redes? Quem foi? Volte para o mar, que ali é o seu lugar. Está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que lá é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Santo Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Levanta sua mão. Jesus, pega na mão desse guerreiro. Em nome de Jesus, pega na mão desse guerreiro. Mostra para ele, Senhor, quem ele é. Levanta ele. Tira toda inconstância, da autoridade, ousadia. Senhor, tira toda autocomiseração, toda rejeição, toda mentira de Satanás. Em nome de Jesus, dá coragem para ele, Senhor. Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser quem for. O Senhor pergunta: quem mandou você largar a rede? Volte para o mar alto, aonde é o seu lugar. Jovem, tenha bom ânimo. Aleluia! Velho, tenha bom ânimo. Solteiro, tenha bom ânimo. Casado, tenha bom ânimo. Aleluia! Não depende da sua situação, ânimo. Não depende da situação momentânea, porque a breve e momentânea luta não pode ser comparada, que em nós será revelado. O Senhor vai usar você contra os midianitas, mas para isso você precisa ser forjado, trabalhado, fortalecido, para que na hora, quando as pessoas quiserem voltar, você não volte. Em nome de Jesus. O Senhor é quem luta por nós. Toda mentira, todo engano das mentes cai por terra agora no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, não é assim? sem forças, desanimado. É, Jesus. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E o Senhor te diz: quem mandou largar a rede? Ele quer ouvir a tua voz. Quem mandou você parar? volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aí o Senhor te diz: filho, filho, eu vou te honrar. aplaudam ao Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia. Valente, vocês são valentes, guerreiros do Senhor. Em nome de Jesus, vocês conseguem sim. Em nome do Senhor Jesus, porque maior é o que conosco está do que o que no mundo está. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. As lives e as noites continuam todas normais. Você que está meio distante aí das lives, volte a assistir os cultos aí, louvor amanhã à noite, em nome de Jesus. Terça-feira palavra, quarta-feira estudo, quinta-feira culto no lar com a pastora Iris e o pastor Alessandro, sexta-feira para as crianças, que é reservado. Você que tem criança aí, manda um WhatsApp aí para as secretárias ou para a Dani, para que possa aí te incluir aí no Google Meet aí, em nome de Jesus. E o celular da pastora está aqui, ó, apitando. Aqui, ó, alarme. Quem mandou largar o celular? E assim segue, amém, amados? Vamos para os nossos lares aí, cheios aí da presença do Senhor. Nada e ninguém vai nos parar, em nome de Jesus, amém? Estamos recebendo também provérbios aí todos os dias, amém? Alimento diário aí, né? O Senhor nos dando sabedoria diariamente. Ouça a palavra do Senhor e você está sendo orientado pela palavra, então faz aquilo que o Senhor está te instruindo, é a palavra de Deus, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre, amém? Se você for cumprimentar o seu irmão, só dá um toquinho de soquinho assim na mão dele, de longe. Se é parente, pode abraçar, né? Se está na mesma casa, de cotovelo, de soquinho assim, ó, pronto, amém? Em nome de Jesus. Depois você passa lá atrás e lava a mão com álcool e vai para sua casa e não fique, né, muito próximo aí do seu irmão, em nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês, viu? Deus os abençoe, em nome de Jesus.